Tenha certeza de uma coisa, você foi chamado para ser a boca de Deus dentro da sua própria casa. Boca de Deus, o que é isso? É Deus falando através de você, por meio de uma comunicação assertiva e abençoadora. Isto sim é um instrumento pelo qual Deus mantém a sua família de pé. Comunicação assertiva e abençoadora. Segunda coisa, graça de Deus na família. O que é graça de Deus na família? É a família no reino e o reino na família. É o evangelho na família e a família no evangelho. Isto é graça, graça, graça. É a graça que mantém. Se constrói uma família com a graça de Deus. Sabe por quê? Porque esta graça pode remover a desgraça de dentro da família e fazer dela uma bênção para o mundo. Uma bênção para o mundo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Foi exatamente a graça que pegou a pior família do mundo e a transformou e fez dela uma bênção para o mundo. Qual você acha que foi a pior família do mundo? Uma notícia boa. Não foi a minha. Não foi a tua. Qual será que foi a pior família do mundo? Pense numa família onde as mulheres daquela família brigavam entre si pela manhã, de tarde, à noite. Onde a poligamia era permitida. Pense numa família onde irmãos faziam complôs com o irmão. Pense numa família marcada por fraudes, limites e segredos. Segredos, coisas que matam e ajudam na construção de patologias mentais, emocionais, físicas numa família em qualquer época. Fraudes, sigilos e segredos. Porque as fraudes e sigilos com segredos mostram o quanto essa família estava distante de Deus. Era a família de Jacó. Quem era Jacó? Quem era Jacó? Neto de Abraão. Quem era Abraão? Pai de Isaac. Que por sua vez era pai de Jacó. Mas quem eram Abraão, Isaac e Jacó? Parentes próximos de Jesus. Por isso, quando você e eu vamos lá para a genealogia de Cristo, e fazemos assim, vamos dizer, um genograma, um estudo da árvore genealógica de Jesus, a gente vai chegar, quando se trata de uma família composta por Abraão, Isaac, Jacó e companhia, e a gente pega os padrões de comportamentos repetidos naquela família, a gente vai perceber que em matéria de patologias mentais e emocionais, tratava-se de famílias absolutamente doentes e famílias parentes de Jesus. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: independentemente de como esteja a tua família, a família de Jesus é vista na Bíblia como uma família pior do que a tua. Família de Jesus, pior do que a tua, em matéria de sentimentos e comportamentos e condutas, etc. Davi era da família de Jesus. Judá, aquele camarada que fez aquele complô infeliz com a sua nora Tamar, da família de Jesus. Mas eu devo dizer o seguinte, que é pela graça de Jesus que a gente vê exatamente a graça na família, a família na graça, o evangelho na família e a família no evangelho, o reino na família e a família do reino. Então, em qualquer época, em qualquer circunstância, seja a época de vendaval, de tempestade mental, emocional, psíquica, tempestade moral, seja qual for a natureza da tempestade que assola a tua família, é possível vê-la em pé e vê-la
a graça de Jesus. É a graça que mantém a tua vida familiar em pé. Preste atenção no que diz respeito à graça. Primeiro, porque a graça transforma. Transforma. A graça transforma. O que é isso? O marido mentiroso deixa de mentir, o marido traidor deixa de trair, a mulher mentirosa, reclamona, incrédula, deixa de ser tudo isso. O caído é a graça dentro de casa, a graça que transforma. E enquanto lá não experimenta a visitação dessa graça, revelada em Cristo Jesus, infelizmente, esse lar está numa zona de perigo, de vulnerabilidade. Ou seja, qualquer lar, por mais rico que seja do ponto de vista monetário, qualquer lar, por mais lindo que seja do ponto de vista da estrutura física, se Jesus não estiver dentro desse lar, ele deixa de ser um lar cheio de graça e infelizmente se torna um lar desgraçado. O lar sem a graça de Jesus acaba se tornando um inferno. Vou contar uma história de Joãozinho. Joãozinho aqui da cidade de Eunápolis. Numa sexta-feira à tarde, a temperatura de aproximadamente 40 graus. Lá em cima, a professora de Joãozinho fez a seguinte pergunta para Joãozinho e seus respectivos colegas. Para aquela sala, olha o que a professora perguntou. Alguém de vocês sabe onde fica o inferno? Joãozinho levantou a mão e disse, eu sei, professora. Eu sei, professora. Onde fica o inferno, Joãozinho? Joãozinho disse, o professor, o inferno é lá em casa. Papai há tempo que não dá um olhar daquele gracioso para a mamãe. Papai há muito tempo não toca na mamãe, nem mamãe toca nele. Papai e mamãe costumam dormir semanalmente brigados uns com os outros. Papai e mamãe se agridem verbalmente e fisicamente. Claro que ele não disse nessas palavras. Papai e mamãe não se alegram conosco. Papai e mamãe ficam em silêncio dias e dias e horas. E como se não bastassem, mal-humorados o tempo todo lá em casa. Mas por que mais é um inferno, Joãozinho? Ele disse, sim, tem mais, professora. Quando eu e meus irmãos, à tarde, nos dirigimos para a escola, papai e mamãe saem na porta e dizem o seguinte, já vão tarde, cambada de capeta, que o diabo os carregue, era assim o lar deles. Mas nada que a graça não possa transformar. O que eu disse? Rapaz, o que aconteceu tempos depois? A comunidade evangélica Betel de Eunápolis passou lá na casa do bendito Joãozinho. Falou de um Jesus que perdoa, de um Jesus que restaura, de um Jesus que ressuscita e de um Jesus que transforma, rapaz. Sabe o que aconteceu? Papai e mamãe na casa do Joãozinho entenderam esse negócio abençoado. No final do mês, a professora fez a mesma pergunta. Alguém aqui sabe onde fica o inferno? Imagina a resposta de Joãozinho. Professor, o inferno eu não sei mais não onde fica. Mas eu sei onde fica o céu. Olha o que aconteceu, professora. Eu sei. A comunidade evangélica Betel passou lá em casa. A graça mudou. Quando eu e os meus irmãozinhos vamos para a escola, papai e mamãe saem na porta e dizem, vão com Deus, turminha de anjos abençoados, e voltem que papai e mamãe vão sentir muitas saudades de você.
mudou tudo. A graça os encontrou exatamente onde eles estavam, mas não os deixou onde eles estavam. A graça mudou, a graça transformou. Isso é que é maravilha. Essa graça, a graça que transforma, a graça que muda a relação do marido com a mulher, do pai com o filho. Esta é a graça que concede a vitória para a família a despeito da luta. Graça que dá vitória a despeito das lutas. E vou dizer uma coisa, o lar é um lugar de luta. Lá é um lugar de conflito. Não existe uma coisa mais assediada pela antiga serpente do que o lar. E vou te dizer uma coisa, nada a não ser a graça de Deus pode, na verdade, fazer a grande diferença na tua casa e fazer com que você, seu cônjuge e seus filhos vivam uma vida vitoriosa. Vitoriosa. Tem que ser na graça. A graça revelada através de Jesus Cristo, o Cordeiro. Tempo de luta. É um tempo estratégico para o diabo querer paralisar. Paralisar o bom humor. Paralisar a boa gargalhada dentro de casa. Paralisar a comunhão. É um tempo no qual o diabo tenta construir uma paralisação de caráter sistêmico, isto é, em todas as áreas. Desde o humor, da espiritualidade, das finanças, do toque, da sexualidade, é tempo de luta. E o diabo, como ser oportunista, se levanta mesmo. Mas eu devo dizer uma coisa, se o Cordeiro está naquela casa, é porque a graça está nela, porque o Cordeiro é a própria graça, é a própria graça. No ano passado foi um ano assim de tribulação na minha vida. Passa por uma transição, e Deus sabe qual é. Pense num dia de luta, aquele dia que a Bíblia chama de dia mau. Dia mau. Pense naquele dia que o diabo se levanta para te humilhar publicamente, perante, vamos dizer assim, a estrutura da instituição. Ele se levanta para te humilhar, para dizer que você não vai chegar, que não vai dar certo, que os seus filhos vão enfrentar situações difíceis. Pense naquele dia no qual o diabo te oprime. E você volta para casa, você é oprimido lá do lado de fora. Quando você chega em casa, conta para os seus filhos o que está acontecendo e que você está prestes a tomar uma decisão do seu ponto de vista do trabalho, e o teu filho dirige-se para você com a seguinte pergunta: nós vamos viver de quê? E o seu filho sabe que para se manter, ele depende do que você ganha, do que você vive, e sabe também de todo aquele contexto atribulado daquele dia que você viveu, que foi o dia mau, o dia no qual você voltou para casa oprimido e humilhado, que tentou dormir, não conseguiu. Isso porque para dormir você tem que relaxar. E o inimigo só oportunista. Não vai dar, não vai dar. Vou paralisar. O filho vai voltar a ter os mesmos sintomas. É o pânico. O negócio aqui vai ficar daí para pior. E de repente você pega num sono. Acorda assustado. Ora ao Senhor, Senhor, me dá graça para mim dormir um pouco. E você sequer começa a dormir, você tem uma visão. Foi isso que aconteceu comigo. Setembro do ano passado. Uma visão. E naquela visão eu estava ao redor da mesa com minha esposa, com os nossos filhos, e eu queria sair para cuidar das atividades normais, do dia a dia, trabalhar. E a minha casa, a parte de baixo,
É a parte de lazer e é a parte também de refeição. Só que quando eu me levantava, olhava para a escada que dá acesso à rua. Imagine o tamanho da serpente e o tamanho da boca da mesma aberta em direção a mim, impedindo a minha passagem para que me dava acesso à porta de saída para a rua e do trabalho. Quando eu me levantava para ir, a serpente mostrava a cabeça e a língua fazendo assim, e debochando da minha cara, paralisando a minha saída. Naquele momento, só eu sofria aquele impacto. Minha esposa e meus filhos, naquela visão, não percebiam absolutamente nada. E eu já me sentia para lá de oprimido naquele momento, que já tinha aquela noite oprimida. Mas eu devo dizer o seguinte, meu querido. Aonde o Cordeiro de Deus está, não há espaço para a serpente. Porque naquele momento, quando aquela serpente abria a boca da parte superior da escada, me impedindo passar, naquela visão, olha o que eu percebi naquela visão. Um cordeiro, como diz lá em João, em Apocalipse. Um cordeiro que, como tendo sido morto, cordeirozinho assim, de 1 metro, menos de 1 metro, aproximou-se daquela serpente muito grande e fez assim nela. Pôs o pé na cabeça dela, começou a esmagar. Olhou para mim com um sorriso nos lábios e fez assim. Assim, assim, assim. Em seguida ele disse, pode vir, passa, passa, enfim. Eu já esmaguei a cabeça da serpente. É possível vencer. Por isso que eu quero lhe dizer, o seu lar não vai paralisar por causa da graça. Seus filhos não vão paralisar por causa da graça. Sabe por quê? Onde a graça de Deus se manifesta, a vitória é certa, porque Deus é fiel. É possível. Deus é maravilhoso. Você precisa dessa graça, dessa graça, dessa graça. E essa graça é Jesus Cristo. Ele é maravilhoso. E eu vou te dizer algumas coisas que essa graça não vai, em hipótese alguma coisa que essa graça não vai fazer. Dentre as várias, eu te digo pelo menos 2 que a graça não vai fazer. Primeira coisa, a graça não vai deixar de te amar. Não vai deixar de te amar. Segundo, a graça não vai soltar a tua mão em hipótese alguma, em circunstância alguma. É a graça. É a graça, é a graça. É a graça. A graça que me pegou um jovem, conheço esse jovem, foi minha ovelha em Passos. O nome desse jovem é José, usando um nome fictício aqui, José é o nome desse jovem. Há menos de 8 dias para ser conduzido para um impacto na Albânia, o José foi acometido de uma leucemia daquela violenta. E no sábado, que era o sábado no qual ele estaria viajando para a Albânia, o José já estava a caminho do Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Poxa, que situação. Na segunda-feira, as plaquetas de José já estavam quase que absurdamente zeradas. O óbito do José era mais uma questão de horas. E a direção daquele hospital, a pedido da assistência social, fez uma reunião com a família de José e levaram o José numa maca, porque até então não tinha ainda espaço para iniciar o tratamento. Hospital muito lotado naquele contexto. Aí o médico que havia olhado os últimos exames do José, virou-se para os demais colegas e disse o seguinte: as plaquetas dele estão praticamente zeradas. Se nós não entrarmos aqui nesse momento com um procedimento sério, ele virá o óbito por alguns instantes. E José, naquele momento, entre a vida e a morte, pôde, pela graça, perceber que havia um ser
acampado ao seu lado. É por isso que o Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. E naquele momento José virou-se para aquele ser acampado ao seu lado, vestido de vestiduras brancas resplandecentes. José virou-se para ele diante da fala dos médicos e perguntou-lhe o seguinte: e daí, o que o Senhor vai fazer? Olha o que aquele ser respondeu para José. Disse-lhe o seguinte: eu não vou te dizer o que vou fazer. Seguramente é o que ele pode estar dizendo para a sua família nessa hora que passa por tribulação. Seguramente é o que ele pode dizer para você nessa hora que passa por esse quadro depressivo, com esse transtorno talvez da ansiedade, do pânico, da depressão. Seguramente é o que ele possa dizer para você nessa hora que acha que o casamento não tem mais jeito, que a mulher não tem mais jeito, que o marido não tem mais jeito, que o filho não tem mais jeito. Enfim, que a vida em nenhuma área da tua vida tem mais jeito. Seguramente é o que ele diz para você, o que disse para José ao ser perguntado: e aí, meu Deus, o que o Senhor vai fazer? Quem sabe é o que ele responde dizendo: eu não vou te dizer o que vou fazer. Observe o que ele disse para José: eu não vou te dizer o que vou fazer. Eu quero te dizer, José, o que eu não vou fazer. Eu não vou soltar a tua mão. Oh, rapaz. Ai, José disse: pronto, fechou. Me leva para onde o senhor quiser, seja do Hospital das Clínicas aqui para Belo Horizonte. Eu me sinto seguro, porque o senhor não vai soltar a minha mão. Rapaz, a graça operou. José foi restaurado. José voltou para casa. José se casou. José é pai de 2 meninas lindas. José prossegue na vida quando tudo parecia frustração e paralisação, inclusive na vida familiar. Sabe por quê? Porque a graça não soltou a mão de José. Eu não vou te dizer o que vou fazer, diz o Senhor da graça. Eu vou te dizer o que eu não vou fazer. Eu não vou soltar a tua mão. Fique de pé agora, em nome de Jesus. Eu não vou soltar a tua mão. Essa graça que constrói mais do que uma impressão, um significado. Foi essa graça que pegou a pior família do mundo, que é a família de Jesus, e fez dela um agente de mudança, de transformação para o mundo. Ao ponto da história do mundo ser dividida em 2 etapas. Uma antes e outra depois de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é um instrumento pelo qual a graça transformadora mudou a história da sua própria família, de bilhões de família pelo mundo afora. A graça é Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito. Esta mesma graça que foi levada lá para a cruz, para dizer que os teus pecados já foram perdoados, cancelados. Essa mesma graça que levou Jesus lá para a cruz, para dizer que a tua dívida foi paga. Essa mesma graça permitiu que ele fosse sepultado. Mas no 3º dia, ele se levantou para a glória de Deus. Você precisa dessa graça para se manter em pé. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Pronto, fechou. Louvado seja Deus. Aleluias. Que Deus esteja enchendo o teu lar de graça.
Olha, faz assim, quando se recebe um presente, não se recebe com mão para trás. É assim, ó. Manda Jesus. Manda essa graça que me perdoa. Manda Jesus. Manda Jesus, essa graça que pega essa moça que acha que vai ficar encalhada. Quem disse? Quem disse? Essa moça que às vezes no desespero só falta dizer: Senhor, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não é assim não. De repente o inimigo manda aí qualquer um, chuta que é laço. A graça não vai mandar um Sansão, a graça vai mandar um Isaac. Manda Jesus. Essa graça que vai pôr você em pé, sua família em pé, seu trabalho em pé, seu testemunho em pé, sua capacidade de frutificação em pé, sua potencialidade em pé, seu casamento em pé, seu filho em pé. É esta graça que te visita de dia e de noite e de dia. Esta graça que muitas vezes te diz o que não vai fazer. O que muitas vezes te diz, não te diz o que vai fazer, mas te diz o que não vai fazer. É a graça que diz: eu não vou soltar a tua mão. É essa graça. Que não te falte essa graça, que não te falte essa graça em hipótese alguma, Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Agora, sabe onde você encontra essa graça? No altar. Eu estou chamando você e sua família aqui para o altar agora, em nome de Jesus. Venham como estão, mas fiquem do modo como Deus quer. Essa graça que não desiste, essa graça que transforma, essa graça que pega o lar de Joãozinho, que antes era um inferno e agora é um céu. Essa graça, graça a Jesus, graça, essa graça que te dá a vitória, que dá a vitória, que pega esse lar triturado, envergonhado, esbagaçado, um lar para o qual as circunstâncias dizem não tem mais jeito, e essa graça transforma, pega o pior lar que existe na face da terra e faz dele uma bênção para o mundo. Essa graça é Jesus Cristo. Esta graça é Jesus Cristo. Oh, impressionante! Toma posse dessa graça. Diga: eu recebo essa graça. A graça diz: tem jeito. Quando tudo diz não tem mais jeito, a graça diz: tem sim. Essa graça que diz: tem vida. Quando tudo diz não tem mais vida. Oh, aleluia. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão